pessoal, na nossa aula de hoje a gente vai trabalhar com a montagem de uma composteira e uma composteira com uma metodologia específica. A composteira termofílica com leiras estáticas com aeração passiva. Mas antes da gente entrar nesses nomes difíceis, vamos entender um pouco mais o que é uma composteira, né? A composteira ela pode ser entendida como uma biotecnologia, ou seja, uma tecnologia que funciona a partir do funcionamento de organismos vivos que podem gerar algum produto de interesse para nós, né? Então, no caso da composteira, a gente vai transformar a matéria orgânica disponível em humus, ou um material rico, né, que pode ser disponibilizado para o cultivo de alimentos, para jardinagem, para enriquecimento de solos. Tudo isso com a ajuda de alguns micro-organismos que vão trabalhar junto. Aqui no caso a gente tem já uma composteira montada e eu vou poder contar um pouco mais para vocês por que ela recebe esse nome e quais são os conceitos envolvidos nisso, né, e também a teoria por trás desses conceitos. Então, como vocês podem ver aqui, essa é uma composteira bem grande, porque ela é utilizada por muitas pessoas. A gente está aqui no Instituto Saracura, uma ONG socioambiental de Florianópolis, e aqui, como moram algumas pessoas que trabalham nos projetos, a gente precisa de uma composteira bem grande. Então, como eu falei, essa é uma composteira termofílica com leiras estáticas e com aeração passiva. O que isso significa? Isso significa que ela é termofílica porque ela funciona junto com micro-organismos termofílicos. Esses são micro-organismos eficientes que vão ajudar a decompor a matéria orgânica que vai nessa composteira. Esses micro-organismos eles vão ficar lá dentro, então fragmentando e disponibilizando micronutrientes que após um certo tempo vão se transformar em humus, que vai ser disponibilizado para a horta. Ela é com leira estática, porque é um modelo de compostagem que a gente não precisa revolver o material lá no centro. E ela é de aeração passiva, porque ela possui essa estrutura de galhos ao redor, que vai garantir que no momento em que os micro-organismos termofílicos estão funcionando, ele vai garantir que o calor gerado lá dentro forme um ciclo onde o ar frio entra pela margem. Então ele vai entrar aqui pela galharada, vai passar até o centro da composteira, onde existe maior quantidade de matéria orgânica e, consequentemente, de micro-organismos termofílicos. E nessa passagem de ar frio, vai carregar o ar quente para cima, pelo centro da composteira. Então é muito comum, inclusive, a gente ver quando a gente for mexer na nossa composteira e alimentar mais ela, geralmente vai sair um vapor. Esse vapor vapor de água, de gás carbônico, resultante justamente do processo de decomposição realizado por esses micro-organismos aeróbios. Bom, uma das características deste método de compostagem é que ele é dividido em duas fases. Uma fase ativa, com intensa atividade de micro-organismos termofílicos, e uma outra fase de maturação, com maior atividade de fungos e alguns insetos também detritívoros que ajudam aí no processo de decomposição. Isso a gente vai ver em seguida, quando a gente vai começar a montagem da nossa composteira, que vocês podem reproduzir no ambiente doméstico, uma vez que ela é uma ótima biotecnologia de baixo impacto e de também baixo custo. Bom, o primeiro passo para a gente montar a composteira é a gente juntar galhos, podem vir de poda de árvores, de arbustos, e com esses galhos a gente vai montar a estrutura da composteira. Essa estrutura é importante porque ela vai garantir a oxigenação da composteira. E uma vez que a gente vai estar trabalhando com micro-organismos aeróbios, ou seja, que vivem com a presença de oxigênio, essa aeração passiva que vai acontecer é muito importante para garantir uma decomposição eficiente. Então vocês vão ver que a gente vai fazer a montagem dessa estrutura tanto ao redor quanto no fundo da composteira, que é por onde o ar vai poder entrar por dentro, o ar
frio vai entrar por dentro e o ar quente, proveniente ali do processo de decomposição, vai sair pelo centro da composteira. Olha só, nossa composteira agora ela tem uma estrutura de galhos que vão permitir que o oxigênio entre pelas margens da composteira. E ao centro também uma galharada, onde será depositada a matéria orgânica e aonde as colônias vão poder se proliferar. O segundo passo vai ser a gente adicionar bastante carbono na nossa composteira. E isso a gente pode fazer colocando bastante palha seca. Folhas podem ser de roçada, de capim, de bambu, o que tiver mais fácil disponível no nosso ambiente. Olha só como ficou nossa composteira agora. A gente pode colocar bastante palha, porque é ela quem vai garantir também o isolamento térmico. E quanto mais isolado termicamente, né, quanto mais calor a gente conseguir segurar dentro dela, mais eficiência esses micro-organismos vão obter. Então é legal a gente sempre ter uma boa proporção de palha seca, que representa o carbono da nossa composteira. Bom, o próximo passo é a gente começar a ativar nossa composteira. Isso é feito com a deposição da matéria orgânica que vai servir de alimento para os micro-organismos. Então a gente inicia nesse momento a fase que a gente chama de fase ativa, que ela pode durar em cerca de 3 meses e ela é subdividida em 3 momentos, que definem também quais micro-organismos chegam e quais saem. Esses momentos eles são definidos por diversos fatores, né, como a temperatura da composteira, o pH desses compostos que estão sendo formados ali e outros fatores ambientais que podem afetar aqui a nossa composteira. Então, no momento que a gente depositar a matéria orgânica, que aqui a gente tem cascas de frutas, de verduras, folhas, todas elas podem ir para a composteira. Nesse momento a gente vai iniciar a fase inicial, que ela é caracterizada pela chegada dos primeiros micro-organismos que trabalham ainda numa temperatura relativamente baixa, até 45 graus. E esses são micro-organismos mesófilos. Num segundo momento, depois de 3 dias mais ou menos, essa matéria orgânica vai começar a fermentar com a atividade desses micro-organismos e a temperatura vai começar a subir. Essa temperatura pode subir até 70 graus. Essa é a fase que a gente chama de fase termofílica, que é a fase onde os micro-organismos termofílicos vão decompor essa matéria bem rapidamente, dissolvendo principalmente proteínas e grandes polissacarídeos, né? E por fim, ao final desses 3 meses, a gente vai começar a entrar na fase mesofílica, que a temperatura começa a baixar de novo, a disponibilidade desses nutrientes começa a baixar, e aí a gente entra no segundo período, que seria uma fase de maturação, onde ali outros micro-organismos vão estar atuando, principalmente bactérias gram-positiva, também os actinomicetos vão estar decompondo a lignina do material que restou, e dentre outros fungos que também vão surgir nesse momento. Então vamos lá iniciar a nossa composteira. A gente deposita sempre no centro da composteira para garantir que a gente tenha um núcleo bem aquecido. E agora a gente vai jogar palha em cima para manter tanto essa proporção de carbono vindo da palha seca, quanto do nitrogênio que vem da matéria orgânica. Então, como vocês podem ver, toda a matéria orgânica está bem recoberta no centro da composteira. Isso é bem importante para manter o isolamento térmico e para garantir também que o funcionamento de aeração que entra pelas margens atinge o centro, fazendo com que o calor, o ar quente, saia pelo centro também.
Isso vai manter um movimento cíclico que mantém ali o funcionamento desses micro-organismos na fase termofílica. Agora a gente vai mudar para uma outra composteira um pouco maior, que já está na fase de maturação, para a gente ver como é que é esse processo. Então, pessoal, agora a gente vai fazer o manejo dessa composteira, que é uma composteira que já está na fase de maturação. Então, como vocês podem ver aqui, a gente já tem a formação de alguns compostos úmicos, que é essa terra pretinha, onde a gente já tem também a presença de alguns insetos, decompositores, emboá, minhocas, centopeias. Isso significa que a composteira já passou pela fase termofílica e agora ela está na fase de maturação. Mas ainda assim a gente consegue alimentar ela por alguns meses para a gente aumentar a nossa quantidade de humus formado. Então agora a gente vai mostrar para vocês como se alimenta uma composteira desse tamanho. O primeiro passo é a gente pegar toda a matéria seca, a palha que a gente jogou, e puxar ela para a margem. A gente vai abrir um buraco no meio da composteira, onde a gente vai jogar a matéria orgânica e depois recobrir novamente. Bom, então a matéria orgânica está toda no centro da composteira. E agora a gente pode, se a gente quiser aumentar o volume dela, a gente pode jogar mais matéria orgânica para ter uma quantidade maior de humus. A gente pode adicionar mais matéria verde para aumentar ali a taxa de decomposição também e agregar mais colônias de bactérias termofílicas. E por fim, a gente vai cobrir tudo isso com palha seca para garantir a alta temperatura da nossa composteira. Bom, agora que a gente já cobriu nossa composteira, é só deixar os micro-organismos trabalharem e a gente pode agora reproduzir ela em casa, nos nossos quintais e dar uma destinação correta para os nossos resíduos.